Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel e hoje eu vou estar apresentando o tema de Floresta 4.0 junto com a Maria Clara. Bom dia, gente. E seguindo na linha do subtítulo da apresentação, Síntese Problemática e Futuro, a gente vai estar fazendo uma breve introdução ao tema, né, para explicar quais os pontos-chave da Floresta 4.0, quais são as aplicações, né, das tecnologias que envolvem a área, quais são as problemáticas, né, que acabam interferindo na total aplicação dessas tecnologias, alguns exemplos que a gente considera acessíveis, que contrariam um pouco essas problemáticas, e uma conclusão, contendo aí a nossa interpretação do tema e de todos os fatos que a gente vai estar apresentando para vocês, além, é claro, das referências bibliográficas. Então, começando, né, o que seria silvicultura, o que seria Floresta 4.0? Então, eu acredito que todo mundo aqui tem o conhecimento do que é silvicultura, mas eu queria trazer essa definição aqui por Oldman, feita em 1990, que ela contém 3 termos-chaves para a gente entender um pouco do Floresta 4.0, né? Então, lendo aqui, arte de planificação a longo prazo, com base em informação detalhada sobre as características da floresta, com vista a alcançar o estado desejado. Então, ela contém esses 3 elementos, né, que é planificação, informação e estado desejado. Então, a planificação vai se relacionar a tudo que tem a ver com o planejamento, para a gente conseguir ter o estado desejado. No caso, esse é o nosso objetivo, né? E como a gente vai fazer isso? A gente precisa da informação, a gente precisa utilizar a informação para poder aperfeiçoar esses processos e essa planificação, né? Então, seja em produção em viveiro, como no plantio, como na indústria, isso vai moldar a cadeia produtiva florestal. Então, relacionando a esse aspecto de informação, o que mudou ao longo do tempo, né? O desenvolvimento técnico e científico trouxe uma mudança muito profunda na silvicultura, né? Então, seja no entendimento de manejo, no melhoramento genético, a gente tende a ter uma eficiência maior desses processos, né? A gente consegue essa informação e consegue delinear como a gente vai conseguir ter esses resultados de uma maneira mais efetiva. E é através desse desenvolvimento que a gente consegue chegar ao conceito de precisão, que é quando a gente tem informações tão detalhadas através de dados, gerenciamento, que isso acaba moldando a produção para que ela seja precisa, né? Não exista nada que vá ser colocado à toa ali naquela produção, né? E aí, como consequência, a gente tem um desenvolvimento da indústria, né? Então, a ciência, ela acaba se ramificando em outras áreas também, e surgem novas tecnologias industriais, que são Big Data, dados em nuvem, automação, sensores sem fio, e a Floresta 4.0 vai ser exatamente isso, né? Vai ser a incorporação dessas evoluções da indústria 4.0, de modo que a cadeia produtiva florestal acabe se otimizando ainda mais, né? Acabe se automatizando, que é a nossa consequência. Então, falando um pouco mais sobre as tecnologias que envolvem Floresta 4.0, eu vou abrir espaço agora para a Maria Clara falar um pouco das aplicações e como elas se encaixam. Oi, gente. Então, vou falar um pouquinho sobre as aplicações. E a Floresta 4.0, ela pode ser, se encaixa em todas as etapas da produção florestal, desde a silvicultura, a logística até a indústria. E que podem, né, ser monitoradas e melhoradas com o uso dessas tecnologias. Isso tudo vai englobar desde a utilização de equipamentos e sensores na produção de sementes, por exemplo, passando pelos equipamentos de colheita e caminhões de transporte, até os processos de transformação industriais propriamente ditos. A Floresta 4.0, ela envolve um conjunto de tecnologias, e essas tecnologias possibilitam integrar as máquinas aos seus sistemas, né, para que os dados sejam transmitidos em tempo real, do campo até o centro de controle. Isso tudo faz com que o produtor tenha uma maior mobilidade e autocontrole sobre as áreas do plantio. Aí agora eu vou falar sobre as principais tecnologias dentro desse meio. E a primeira é o GPS. O GPS ele foi o primeiro grande avanço dentro da agricultura e ele possibilitou a entrada de outras tecnologias. Por exemplo, né, o emprego de novas máquinas que são guiadas por computador e satélite, que podem ser introduzidas através do GPS.
Essas máquinas que são guiadas por GPS, elas possibilitam que a aplicações de pesticidas e os processos de colheita, por exemplo, possam ter uma performance mais alta e também uma redução nos tempos de parada. Além disso, essa tecnologia ela apresenta uma série de aplicações, como o completo mapeamento da produção, amostragens virtuais do solo e do campo, o monitoramento e inspeção dos processos agrícolas e também o total mapeamento da produção. A próxima tecnologia são os drones, que eles foram o último grande salto do setor das florestas 4.0, que é uma inovação aí, e ele pode ser usado em diversos processos. Então, o uso desses drones, eles permitem o monitoramento aéreo em tempo real dos processos de colheita e sensoriamento remoto, mais acessível, quando você compara, por exemplo, ao uso de satélites, que são ferramentas um pouco mais distantes aí. Os drones, eles são muito mais fáceis de serem utilizados, né, porque eles são mais acessíveis. Além do mais, os drones, quando eles são combinados com softwares específicos, eles são capazes de reduzir os custos da produção, melhorando a performance das máquinas e também utilizando os processos. Com isso, os lucros eles vão ser mais altos, né, com o uso dessa tecnologia, e também vão garantir maior segurança das operações. Os drones, eles conseguem também, além de tudo isso, detectar pragas e gargalos na produção, e eles conseguem encontrar os pontos específicos dentro da cultura que carecem da aplicação de insumos e remédios. Então, assim, ele é muito importante nessa utilização, porque você não precisa aplicar esses fertilizantes, esses remédios na produção inteira. Você pode aplicar somente nas áreas que carecem dessa atenção. Aí a gente tem os satélites e aviões também, que são tecnologias muito usadas atualmente, apesar dos satélites serem um pouco mais difíceis, porque eles são menos acessíveis para a maior parte dos produtores, mas os aviões eles são muito usados também para irrigação aérea, aplicação de pesticidas e fertilizantes. Aí aqui a gente tem as máquinas, que são muito usadas no ganho porque elas auxiliam no ganho de produtividade, elas conseguem fazer as coisas muito mais agilizadas do que se não houvesse essa ferramenta, além de possibilitarem, né, amostragens virtuais do solo e do campo. Aí a gente tem alguns exemplos de máquinas que são usadas no setor florestal, uma delas é a Harvester, que é uma máquina que possibilita operações de corte de árvore, derrubada, desgalhamento, além do traçamento e também formação de pilhas de toras. E a Forwarder, que é uma máquina que é responsável pela remoção das toras e ela desloca-se sobre os resíduos, remoção das toras, né, que são deixadas pela Harvester. E ela apresenta ainda a possibilidade de ser utilizada nas operações de desbastes. Aí pode passar o slide. Aí, como beneficia, né? Como a Floresta 4.0 beneficia alguns pontos favoráveis. Então, um dos pontos favoráveis da Floresta 4.0 gira em torno dos impactos ambientais no ecossistema, porque ela consegue gerar um menor escoamento de produtos químicos nos rios e nos lençóis freáticos, por exemplo, com a aplicação dos fertilizantes, dos pesticidas localmente, como havia dito, pelos drones, por exemplo. Além disso, é possível aumentar a segurança dos funcionários dos processos produtivos, porque você tem muito mais controle durante a produção. A gente consegue ter os processos muito mais agilizados e os processos muito mais controlados mesmo pelas máquinas. Você tem uma maior visão de toda a produção. Além disso, o ganho da produtividade é muito grande. Um exemplo disso é essa máquina, que é a 61 Planter da Komatsu Forest, que é uma plantadeira automatizada de mudas de eucalipto, e ela foi lançada em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E essa máquina é capaz de realizar a primeira irrigação das mudas também, além de plantar, e a sua produtividade rende de 0,6 a 0,7 hectares por hora. Então, quais seriam as problemáticas, né, que envolvem a aplicação dessas tecnologias dentro do setor florestal, né? Quais são os desafios e as perspectivas?
Então, dois pontos que eu gostaria de trazer aqui na apresentação, que são a questão da comunicação e da infraestrutura. No caso, esse entrave, ele é principalmente relacionado pela falta de infraestrutura nas áreas rurais, né? Então, nem sempre você vai ter o acesso à internet, nem sempre você vai ter, muitas vezes, nem acesso à eletricidade dentro de uma área rural. Isso acaba interferindo na aplicação dessas tecnologias. E um dos principais é a questão da acessibilidade, né? Então, parte dessas inovações vão ter um custo elevado e vão exigir um conhecimento técnico para ter o manuseio, né? Tanto por parte do produtor como do trabalhador rural. Então, quais são as possíveis consequências disso, né? Então, os profissionais que não tiverem especialização nesse manuseio vão acabar podendo ficar desempregados, porque eles podem ser substituídos por pessoas que têm essa qualificação e podem conseguir esse espaço no mercado, né? Então, mesmo que a gente quisesse trazer essa oportunidade de formação para essas pessoas, será que a gente conseguiria? Então, para refletir um pouco sobre isso, eu trouxe aqui algumas taxas de analfabetismo no Brasil por idade. Isso é uma pesquisa do IBGE, publicada em 2020, mas feita no ano de 2019. Então, perceba que dentre a parcela da população que está no mercado de trabalho, cerca aí de 19% faz parte da taxa de analfabetismo, né? E isso acaba se refletindo até mesmo na questão social e cultural, né? Então, você vê que como o homem tem uma presença maior no campo por conta de fatores sociais e culturais, isso acaba se refletindo um pouco num índice até mesmo maior de analfabetismo entre pessoas do sexo masculino, né? Isso tem se revertido ao longo dos anos, mas é mais para um índice de reflexão mesmo. E com relação ao índice de pessoas sem acesso à internet, a gente percebe que praticamente metade da área rural não tem acesso à internet, né? Então, de novo, essa questão da infraestrutura acaba pesando bastante, né, na aplicação dessas tecnologias. Outro ponto que eu queria trazer aqui também é que, se você perceber, praticamente metade das pessoas que falam o motivo de não ter utilização da internet mencionam o custo dos serviços, né? No caso representado aqui por 25,4%, e a falta de conhecimento na operação, né? Que seria esse 24,3%. Então é quase 50%, né? Das pessoas que mencionam esses motivos, isso se reflete também aquela questão de acessibilidade, né? E, novamente, essa pesquisa foi feita em 2018. Então, fechando essa parte de dados, eu queria trazer aqui que, dentre as pessoas que conseguem acessar a internet na área rural, 97,9% utilizam o celular para se conectar à internet. Então, é praticamente unânime o uso de celular entre as pessoas que têm acesso à internet na área rural. Então, o que isso acaba falando para a gente, né? Que existe uma viabilidade no uso de tecnologias baseadas em celular, porque elas podem apresentar uma interface intuitiva, uma interface prática, que não exige uma formação exatamente do indivíduo, né? E, além disso, é possível você incluir uma gama de serviços para o produtor, de modo que ele não precise moldar a produção dele para incluir essas tecnologias a partir do próprio bolso dele, né? E é sobre esses serviços que a gente vai estar falando agora, que são os exemplos mais acessíveis. E, novamente, eu gostaria de abrir espaço para Maria Clara para falar dessas tecnologias e serviços. Então, gente, eu vou falar sobre os exemplos mais acessíveis no nosso setor florestal. E aí a gente tem alguns exemplos que a gente separou para mostrar para vocês, que é Smart Forest, Timber, Collective Crunch, Iowa do Céu e o For LiDAR. E eu vou explicar um pouquinho sobre cada um. O Smart Forest, ele é um produto da Trivia, que é uma empresa brasileira, que utiliza sensores e dispositivos móveis, como o tablet e o celular, para o monitoramento das empresas plantadas, das florestas plantadas, fornecendo dados de interesse de produção florestal. Aí o Timbeter é uma startup de tecnologia florestal e que é especializada em medição de madeira e gestão de dados, utilizando a inteligência artificial.
E essa startup, ela tem o objetivo de tornar a silvicultura mais sustentável. Por isso, ela introduziu uma aplicação para smartphone, que ajuda a medir a árvore com mais rapidez e melhor precisão também. Aí, o Collective Crunch é também uma startup, só que é uma startup escandinava, e ela tem como objetivo usar a tecnologia no mundo dos recursos naturais. E ela desenvolveu uma plataforma de inteligência artificial, né, conhecida como Linda Forest, que prevê as áreas de floresta, as espécies de madeira e também a qualidade da madeira nas áreas alvos, com maior precisão do que qualquer outro método. Aí a gente tem o Docel, que é uma tecnologia da Geplan, que é uma empresa brasileira, que aplica geotecnologias, né, o SIG e o geoprocessamento também. Além da inteligência territorial, né, para o monitoramento remoto de anomalias e ciclos de produção florestal. Isso tudo otimiza tempo e recursos. E o ForLider, que é uma startup que oferece sistemas de monitoramento a laser, que é uma tecnologia conhecida como LiDAR, que é capaz para inventário florestal, né, para fazer inventário. Aí pode passar para a conclusão agora que o Gabriel vai falar. Isso. Então, qual seria o futuro da Floresta 4.0, né? Então, citando aqui essa pesquisa conjunta da Embrapa com o Sebrae e o INPE, o uso de ferramentas digitais deve crescer nos próximos anos. Quase metade dos entrevistados gostariam de contar com instrumentos que os auxiliassem no controle de pragas e na elaboração de estimativas de produtividade. Então, perceba que, apesar de um pouco dessa resistência por conta de todos aqueles gargalos que a gente citou, o produtor ele tem interesse em incorporar essas tecnologias, porque ele sabe que existem os lados positivos, ele sabe que existe esses fatores, por exemplo, na elaboração de estimativas de produtividade, que é muito bom para ele ter uma noção financeira de quais podem ser os ganhos dele. Então, o futuro, ainda que existem esses problemas, é incorporar cada vez mais essas tecnologias e adaptar o meio rural a essas inovações. Então, como a gente consegue progredir, né? Na minha opinião, ainda que exista uma barreira, né, dentro do Floresta 4.0, que seja de aspecto social e de aspecto estrutural, isso vai acabar moldando a silvicultura. Então, a gente tem que pensar que a gente precisa conciliar esse desenvolvimento com uma acessibilidade, né, dar uma oportunidade de formação para todas as pessoas, para que todo mundo consiga se beneficiar de forma democrática e justa, né? Todo mundo consiga aproveitar o máximo possível das inovações tecnológicas e que isso possa abrir oportunidade de emprego, que isso possa trazer mais ganhos para o produtor e isso acabe sendo justo para todos. Então, aqui seriam as nossas referências bibliográficas. E muito obrigado a todos por terem escutado a gente. E caso tenha alguma dúvida, que segue os nossos e-mails. Muito parabéns pela dupla, vocês foram impecáveis, adorei o design moderno e vocês falaram com muita clareza e objetividade e foi 19 minutos de apresentação. Agora eu abro um espaço para vocês fazerem perguntas e algum questionamento, 15 minutos. Pode começar, Caio Borim. Beleza, então. Bom dia, gente. A dúvida que eu tenho, na verdade, é algo bem pontual e simplístico, assim, mas eu quero saber se vocês aprofundaram um pouquinho nisso, se vocês podem me dizer. Durante a apresentação, vocês falaram que agora tem maquinário desenvolvido, especialmente, acho que no Mato Grosso, que faz irrigação das mudas nas plantações de eucalipto, certo? Vocês sabem me dizer... Certo. Vocês sabem me dizer até mais ou menos que altura ou que ponto de desenvolvimento ainda é viável fazer essa irrigação? Porque, por exemplo, semana passada, na aula de implantação com o professor Leonardo, a gente discutiu sobre a inviabilidade de irrigação de plantações florestais, né? É uma coisa que normalmente não ocorre. A gente planeja as plantações de acordo com o regime hídrico da região.
Mas aí, o que vocês podem me dizer dessa questão aí? Mano, em questão de termos técnicos, assim, eu não saberia dizer nos detalhes, mas eu imagino que dependendo da região, do planejamento e da área, é possível sim você conseguir adequar o uso desses equipamentos, né? Em alguns casos, talvez seja necessário um tipo de irrigação. Eu, inclusive, lembro dessa aula que o Leonardo falou sobre isso, mas em termos técnicos, assim, eu não vou conseguir te informar sobre a questão. Se eu te perguntar a questão de altura, né? Eu não vou saber. Então, no caso dessa máquina que a gente comentou, ela realiza só a primeira irrigação, né, das mudas, porque ela planta e ela já realiza essa primeira irrigação. Então, assim, nesse caso, pelo menos não é uma irrigação contínua, assim, que vai ser sempre, sabe? Igual você tinha comentado, dessa dificuldade que existe. Entendi. Então, ela é uma máquina que só faz a primeira irrigação. Isso, ela realiza a primeira irrigação. Entendi. Maravilha, então. Obrigado. Era só isso mesmo por hoje. Muito obrigada pela pergunta, Caio. É agora a Tainã. Bom, pessoal, primeiramente, parabéns pela apresentação. Esse é um tema que está super em alta, né? Eu vou dar um pouco a visão de empresa. Eu trabalho no setor de georreferenciamento, geoprocessamento. Então, eu lido com grande frequência com todas essas tecnologias, principalmente drone, satélite. E um dos principais desafios que a gente tem lá dentro, tendo conhecimento dessas tecnologias, é viabilizar o custo delas em relação com as operações que já são feitas na empresa. Por exemplo, um monitoramento de floresta por drone. Às vezes o custo ainda não compensa com uma operação da equipe de campo ir lá e fazer o monitoramento, né, em parcela, enfim, e trazer esses dados. Então, essa é uma discussão muito frequente, que é como que a gente tem que viabilizar essa tecnologia que não é barata, né, para ser comparada com o preço que já se paga hoje. Inclusive, até a questão de drone versus satélite. Hoje, a gente tem serviços de satélite com uma resolução muito boa e uma frequência de imagens muito boa. Quando a gente trabalha com drone, a gente tem que ter equipe que de campo tem deslocamento, tem carro, enfim, outras estruturas que acabam encarecendo. Então, numa área muito grande, né, de um raio de 300 quilômetros, por exemplo, às vezes, dependendo do tipo de serviço e de detalhamento que a gente quer do dado, o satélite acaba compensando. Então, para cada tipo de produto e informação que a gente quer, a gente acaba tendo que pesar isso e escolher um ou outro. Aí eu queria pôr o Gabriel, acho que até colocou nas conclusões finais, mas é justamente isso. Vocês apresentaram algumas tecnologias, né, a parte com utilização de celular e tablet, mas até onde o custo dessa ferramenta e a acessibilidade pode se tornar isso mais acessível para pequenos produtores. A gente sabe que empresa é nessa questão que eu falei de custo, do que já é feito com essa nova tecnologia, o ganho com essa nova tecnologia, mas para esses outros produtores, o conhecimento técnico, porque, beleza, eu tenho uma ferramenta que mede a árvore, beleza, mas eu preciso saber como medir, eu preciso do treinamento para usar aquela ferramenta e pagar, né? Eu não conheço nenhum, acho que conheço só duas que vocês falaram, mas eu não sei o quanto que é em custo para ter essas ferramentas. Então, eu não me lembro exatamente o custo, mas como ele é um serviço, a ideia foi trazer que para uma produção talvez fosse mais viável para o bolso do produtor, né? Você está contratando esses serviços do que ter que mudar sua produção inteira, né? Ter que comprar um drone, por exemplo, né? Então, talvez fosse uma alternativa mais barata. Mas, realmente, esse desafio que você colocou e que a gente queria exatamente trazer aqui na apresentação é até que ponto, né, que a gente consegue ter essa acessibilidade, né? Eu acredito que esse seja o desafio principal atualmente a respeito do tema, né?
É de você trazer essa oportunidade da pessoa mais simples do campo de poder chegar lá com o celular dela, às vezes ela não sabe muito bem mexer na internet, mas ela clica numa interface que já leva, já dá um número para ele ali, que já pode fornecer uma noção, né? E ele não precisa necessariamente ter que ir lá fazer todas essas medições, né? Então, a nossa pesquisa foi buscando algumas alternativas que fossem relacionadas a isso, mas ainda é muito difícil de se encontrar essas soluções, né? Porque a gente sabe que essa barreira, assim, de querer incluir todo mundo e todos os tipos de nível, todos os tipos de formação é muito difícil, né? Entendi. Obrigada. Imagina. O Pedro, no dos outros, ele levantou a mão. Eu vi que abaixou. Quer falar alguma coisa? Eu só ia complementar um pouco, né, e compartilhar, né, o que eu vejo aqui na International Paper também sobre a questão de irrigação. Realmente é um tópico, né, que a questão de água, né, acho que nos próximos anos aí não é novidade para ninguém, a gente tem passado aí por períodos mais secos. Várias empresas no setor sofreram com a questão de déficit hídrico, né, nos últimos anos, e eu acredito que isso também encaixa um pouco aí na apresentação do TUME, né, como que a gente pode encontrar aí materiais genéticos que conseguem se adaptar melhor em cada região do país. E agora trazendo essa parte da indústria 4.0, né, mais especificamente falando da questão de irrigação, né, o Caio estava com a dúvida aí. Caio, a gente tem que fazer, e chega períodos do ano que a gente precisa fazer de 4 a 5 irrigações conforme o material genético. Então, assim, são poucas vezes, né, que a gente consegue aproveitar aí o regime de chuvas, mas sim, a gente aproveita para fazer o plantio solto, que eles chamam aqui, né? Então, é um plantio somente com as matracas, né? Não acompanha o tanque de irrigação. Mas, com certeza, né, outras tecnologias estão chegando para agregar aí e tentar reduzir a irrigação. Por exemplo, né, o uso de hidrogel, né, ou até mesmo você alocar materiais genéticos né, em locais, em solos que também exigem menos irrigações, só para compartilhar um pouco do que a gente vive aqui dentro da International Paper. E sobre a questão da floresta 4.0, é uma tendência sem volta, né, o uso de sensores, tecnologia da informação, Big Data, né, hoje o pessoal comenta que dados, né, é o novo petróleo. Então é bom vocês também começar a trabalhar isso aí dentro do Monte Olimpo. Por exemplo, será que a gente conseguiria automatizar uma irrigação nas casas de vegetação, fazer um trabalho aí, né, talvez com o professor Leonardo, no viveiro? Como que a gente pode usar mais aí os dados do TUME, né, como Big Data aí para processar as informações e automatizações? Já tentar trabalhar essas questões da indústria 4.0 e floresta 4.0 aí no Monte Olimpo, com os recursos que a gente tem na mão. Um abraço. Muito legal. Valeu, Pedro. Essa sua colocação, Pedro. Até mesmo porque, inclusive mencionando também de novo a disciplina de implantação, né? O Leonardo gosta bastante de falar dessa questão de custos e quando a gente vai fazer o projeto final da disciplina, a gente vê como que isso pesa, né? Então, muito legal que você trouxe uns exemplos aí, realmente bem pertinente. Alguém tem mais alguma dúvida? Excelente contribuição. Eu queria agradecer também pelo comentário, pelas perguntas. Agregam bastante na apresentação, né? No esclarecimento. Tem tempo para falar ainda? Dá sim, Felina. Pode falar. Deixa eu aproveitar aqui e dar uma ideia legal para vocês. Acho que principalmente para quem está no começo, assim, as 2 primeiras iniciações científicas que eu fiz uma no segundo semestre do primeiro ano e outra no segundo ano, né? E foi com tecnologia. E eu só fiz porque eu vi essas informações, eu tive contato com isso dentro do Monte Olimpo. A primeira, de uma reunião, o pessoal apresentar o R e falar que era uma coisa super legal, eu não sabia nem o que era R, nem o que era estatística. E aí, quando eu vi a oportunidade da bolsa de estatística, eu falei, puta, eu já tinha visto isso lá no Monte Olimpo. Parece ser uma coisa legal. E aí acabou que isso virou minha ferramenta de trabalho de carreira. E a segunda foi do LiDAR, também que eu vi numa apresentação do Monte Olimpo, não sabia nem o que era,
E aí, quando eu vi a bolsa lá, falei com o Laida, com o Stravis, falei, puta, negócio legal, vou me inscrever. E aí deu certo, fiz, foi um ano super produtivo. Então, assim, no comecinho, a gente não conhece muitas coisas, sabe? E eu acho que isso que vocês estão apresentando, na outra apresentação da biomassa, essa da 4.0, e talvez das próximas, né? É de mostrar, é de dar vocabulário para quem está começando, de ver oportunidades de coisa para não se especializar, mas ir conhecer durante o caminho que vocês estão na graduação, que isso pode ser provavelmente uma linha de pesquisa que vocês vão seguir depois do mestrado, doutorado, ou uma vertente de carreira, sabe? Então, assim, valorizem isso que vocês estão vendo agora, e se tiver curiosidade, vai atrás, porque oportunidade também de conhecer e de aprofundar, porque vocês estão numa fase muito legal, que vocês têm tempo, gente. Vocês têm tempo para ficar de madrugada estudando, conhecendo. Depois que vocês se formarem, isso daí vocês não vão conseguir pivotar de carreira rápido. Então, aproveita agora para ir conhecendo tudo que vocês têm de oportunidade, porque pode ser que isso seja uma linha de carreira para vocês, entendeu? E o muito legal é que vocês já estão sendo expostos a isso agora, no começo da graduação. Então, já pensou alguém que está conhecendo veio isso agora de tecnologia, está no primeiro ano, já começa a estudar, já começa a buscar um estágio. Quando ele está formado, quando ele está saindo para a formação, ele já tá pronto para o mercado de trabalho. Ele não sai mais como júnior. Ele já sai como especialista na área, porque ele dedicou toda a graduação dele para isso. Claro que isso não é para todo mundo, sabe? Tem gente que tem um perfil generalista, tem gente que tem um perfil especialista. Só estou dando uma visão para vocês olharem tudo isso que está mostrando no ciclo de palestra hoje como uma oportunidade de caminhos para vocês conhecerem novas tecnologias, informações diferentes, linhas de pesquisa, para engrandecer e vocês não saírem um graduado nível médio, entendeu? Que passou com 5 bolas em tudo e agora vai procurar emprego, não sabe nem o que quer fazer da vida. Então, assim, esse não é o perfil do pessoal que está no Monte Olimpo. Normalmente, quem forma e passou a graduação toda no Monte Olimpo sabe muito bem o que quer fazer e sabe muito bem o que é bom em fazer, sabe? Vocês já têm noção do que sabem, do que são bons, porque já vivenciaram isso. Então, aproveitem esse momento agora, isso é super legal, vocês mostraram muita coisa legal hoje na parte da manhã, com certeza vai ter muito mais ideias legais sobre o setor florestal agora para frente. Parabéns, hein, pela apresentação, tá? Show de bola, obrigado, Felina, pela colocação, bem pertinente mesmo, sempre está sendo introduzido aí a novos temas. O ciclo de palestras é muito importante, né, para o grupo, e a gente tem essa abertura, né, e essas oportunidades de conversar com os ex e contribuir com a gente, né. Mas para encerrar as perguntas, a Letícia quer falar, defesa? Oi, então, parabéns, né, primeiramente a vocês. Achei muito interessante toda essa abordagem de tecnologia. Acho que também é o momento de a gente pensar em futuros projetos, assim, e falando com bolsista do Viveiro, seria interessante ter, tipo, algo mais atual do Viveiro, sabe? Porque muitas patologias, assim, acontecem na folha e, tipo, a irrigação, ela é o pontinho ali que faz gerar todas essas doenças. Então, tipo, acho que seria interessante a gente elaborar projetos que possam minimizar isso, assim, só uma nuvem de ideia. Era isso. Então, de parabéns. Obrigado. Alguém tem mais alguma contribuição a fazer? Se quiser abrir o chat e falar. Posso fazer uma pergunta rápida que não tem nada a ver assim? Mas só Claro. só por curiosidade. Vocês continuaram mexendo com as macadâmias ainda lá na Areião? Ou aquilo lá é um projeto morto? É um projeto morto, porque assim, esse projeto das macadâmias, a gente teve um contato grande com o GPF, que é um grupo de fruticultura da Exalc. E tudo que a gente pensou em fazer lá, desde controlar a broca da macadâmia que tem lá, até tentar, de alguma forma, recuperar o vigor daquelas árvores, não deu certo. Então, agora a gente está pensando em realmente cortar aquela área e instalar novos projetos lá. Ela está sendo destinada para isso.
Ah, bacana. Quando eu estava aí, a gente trabalhou junto com o GPF, com o GMIP, fomos atrás de diagnosticar as árvores, tratar das brocas, mas infelizmente estava meio difícil lá mesmo. Mas beleza, só para saber. O controle de broca lá é dificílimo, é muito infestado. Pegar E uns as árvores. carrapatos. Pois é, pois é. Então, gente, eu acho que eu vou compartilhar minha tela para